A paz do Senhor. Amém. Preciosas, querida igreja, irmãos aqui da Assembleia de Deus de Catanduvas, queridos do Senhor, amadas, que honra, que privilégio poder estar aqui com vocês nesse final de semana. É a primeira vez que eu venho aqui. É grande esse nosso estado, né? É muito grande. E eu estou muito feliz de estar aqui. Trago um todo carinho, um abraço. Vocês foram abraçados recentemente, né? Do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, pastora Maria Helena, sua esposa, a todas as irmãs, a todos os obreiros. Sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados pelo nosso pastor. Amém, queridos? Eu perguntei à pastora sobre o tema, porque Deus colocou algo no meu coração. E eu sei quando Deus fala. A gente que conhece o Senhor sabe quando Deus fala conosco. Mas eu disse, Senhor, eu vou perguntar para a tua filha. E como ratificou, confirmou a direção que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ministrar nessa noite, embaixo do amor e do temor do Senhor, entendendo que fala a noiva de Cristo, a amada do Senhor. E para tanto, queridos, por bondade, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Capítulo de número 14, a partir do versículo de número 5. Livro do profeta Oséias 14, a partir do versículo 5, diz: Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôntias e a sua glória será como a da oliveira. O seu ardor, o seu odor ou o seu perfume como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. 6. Os seus galhos se estenderão, e a sua beleza será como a da oliveira, e o seu perfume como o do Líbano. 7. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão. Serão vivificados como o grão, e crescerão como a videira. A sua fama será como o vinho do Líbano. Amém? Que o bondoso Espírito Santo, que é mestre por excelência, continue ministrando nos nossos corações como Ele sempre faz, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Podeis nos assentar. Mulheres que inspiram graça. Esse texto do profeta Oséias, do capítulo de número 14, ele aponta sobre o segredo da redenção. Ele fala de como o Senhor quer fazer e deseja ver os que por Ele são redimidos. Aqui, através de Oséias, era uma mensagem profética à nação de Israel, que ainda, em sua grande maioria, aguarda que Jesus se manifeste. Mas para nós, pode ser a mais perfeita realidade, porque Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo já nasceu. Jesus Cristo já passou por essa terra.
desempenhou um ministério. Jesus Cristo morreu, foi obediente até o fim, morreu morte de cruz, mas Jesus Cristo também ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Portanto, enquanto eu ministro, eu quero que você entenda que essa ministração, isso que para aquele povo era uma profecia, mas para nós é mais pura realidade. Trata-se da maneira como Deus quer ver todo aquele que é seu. Trata-se de como Deus trabalha na vida de todo aquele que é seu. Trata-se de princípios de Deus, trata-se de mover de Deus, trata-se de poder de Deus, trata-se do que Ele é capaz de fazer para curar e para restaurar os que são do Senhor. Porque mulheres que inspiram graça precisam assim fazer e assim farão se estiverem curadas, se estiverem restauradas, se entenderem que foram impactadas pelo amor transformador de Jesus. Mulheres que vão olhar, permita-me falar às mulheres, pastor, mas a palavra serve a todos nós. Mulheres que entenderam e continuam entendendo. O ter entendido não é só algo que aconteceu, continuam entendendo que só estão aqui, que só estão vivendo, que só estão de pé, porque o Senhor as alcançou com a sua graça. Ninguém jamais vai transmitir o que não tem, vai inspirar o que não tem, vai falar daquilo que não tem. Sabe o que vai impactar essa multidão de mulheres aí fora? Que, como disse Jesus aos seus discípulos, ainda anda desorientada como ovelha que não tem pastor. E isso nos compadece. O que vai fazer com que essas mulheres comecem a seguir-nos, a olhar para a gente e tentar identificar aonde é que a gente está indo. Porque eu creio que o Deus que age nesse tempo foi, é e sempre será o mesmo. Eu creio que o que Ele fez, Ele pode fazer de novo. Eu creio que o que Jesus disse aos seus discípulos, que faríamos obras maiores das que Ele fez, eu creio na perfeita realidade dessas palavras. E eu creio que nós estamos aqui neste tempo. O Senhor permitiu que vivêssemos os últimos tempos, que nós não sabemos quantos dias serão, quanto tempo levarão os últimos tempos, mas o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. Então é porque Ele conta conosco. É porque o Senhor conta conosco. Ele quer usar muito mais as nossas vidas. Você está entendendo? Então, nessa noite, tomando como pano de fundo a orientação que o Senhor mostrou a Oséias através do seu povo, e entendendo que aqui, na sua grande maioria, estamos como povo de Deus, eu quero falar para você sobre cura e restauração, que são duas coisas completamente diferentes. Elas não acontecem simultaneamente. Elas acontecem em tempos diferentes. Primeiro o Senhor cura, depois o Senhor restaura. Por que primeiro Ele cura e por que tem que restaurar? Quando nós falamos sobre cura, nós estamos nos referindo a enfermidades, sejam elas quais forem, de origem emocional, de origem espiritual, de origem física. Verdade é que, dependendo das enfermidades, elas deixam sequelas. Sequelas que a cura não resolve, mas a restauração resolverá. Nós vivemos uma pandemia há pouco tempo. E você sabe que essa pandemia deixou muitas consequências. Consequências no corpo, no organismo das pessoas que tiveram. Consequências na nossa história, consequências nas nossas finanças, ou seja, mexeu com o mundo inteiro. Essas consequências marcaram mudança na história. Então, o que eu quero te dizer? Que o Senhor cura, e nessa noite mulheres serão curadas, e o Senhor restaura, de maneira que as consequências de qualquer enfermidade, seja ela qual for, possa ser ressignificada pelo Senhor.
E nada vem a impedir de que você seja uma mulher que inspira graça, que inspira o favor de Deus, que inspira o cuidado de Deus, que não olha para trás e quer ficar arrastando consigo o que já passou, mas que tenha a coragem e tenha a ousadia no Senhor de buscar a ressignificação de tudo isso que viveu, porque Deus é um Deus que ressignifica as nossas histórias. O Senhor primeiro fala através de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, um texto que a gente conhece bastante. Ele diz: olha, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Se há um lugar onde a palavra é ministrada, é nas nossas igrejas. E nós louvamos o Senhor por isso. Mas o Senhor não disse que falta informação. O Senhor não disse que falta entendimento. Ele disse que falta conhecimento. E conhecimento é diferente de eu ter a informação e de eu ter o entendimento. Conhecimento é diferente. Entender e ter a informação, olha, é isso. Eu digo: irmãs, o que eu tenho na mão? Igreja, o que eu tenho na mão? Vocês vão dizer: você tem uma caneca de porcelana que é muito bonita, por sinal. E dentro deve ter água, você está bebendo água. Isso é entender. Isso é ter a informação correta do que eu tenho na minha mão. Agora, compreender é isso. É eu desfrutar do que eu entendo. É eu permitir que aquilo que eu entendo nutra a minha vida. É eu permitir que aquilo que eu entendo transforme a minha vida. É eu permitir que aquilo que eu entendo alimente a minha vida. Isso precisa ser vivificado todo dia em nós. Nós precisamos ouvir e tomar posse da palavra. Nós precisamos, entender, buscar o que está aqui e dizer: Senhor, isso é para a minha vida. Senhor, eu creio que essa palavra é viva e eficaz. Eu creio que ela penetra em mim e ela divide, Senhor. Junta e medula, alma de espírito. É só ela que consegue fazer essa divisão. O que é alma, o que é espírito, Senhor. Essa palavra que é viva, eu quero que ela, eu quero absorver essa palavra. Eu quero ser alimentada por ela, eu quero ser nutrida por ela. Eu quero ser transformada por ela. E o mover desta palavra em mim fará com que eu inspire graça. Você entende? O Senhor era isso que ele buscava com a nação de Israel. É isso que o Senhor busca fazer nas nossas vidas também. E ele começa a dizer para Oséias: olha, eu vou curar e eu vou restaurar. Vai chegar um momento que eu vou fazer. Porque ele não desiste. Ele não abre mão. Ele insiste. Até ver a plenitude do propósito dele completo nas nossas vidas. Ele quer nos ver vivendo tudo. Então ele começa a dizer para Israel através de Oséias: eu serei como orvalho para Israel. Ele estava dizendo: olha, eu sei que por muitos momentos é difícil. Ele estava se referindo à região desértica que aquela nação vivia. Ele estava se referindo a saber o que é caminhar no deserto. Eu estou fazendo a aplicação dessa palavra. Ele estava dizendo: olha, por mais difícil que seja caminhar no deserto, e porque no deserto as chuvas são de tempo em tempo, elas são sazonais. Quem está no deserto não pode depender das chuvas que são sazonais. O tempo que ele espera de uma chuva para outra, ele pode morrer. Então, eu vou ser como orvalho. Porque no deserto o orvalho vem todo dia. E ele é suficiente para aquele dia. Ele é tão suficiente
que o salmista, no Salmo 126, quando ele pede que o Senhor, quando ele diz, olha, Senhor, faz novamente, né, nos restaura novamente como o Senhor restaurou, sabe, faz de nós o que o Senhor faz nas correntes do Negueb. Ele estava dizendo, olha, Senhor, como orvalha lá na região do Negueb, e aquele orvalho que cai lá naquela região é só um orvalho, mas é poderoso para umedecer a areia e fazer brotar as sementes que estão ali. Então, Senhor, faz de novo, orvalha a nossa vida de novo. E o Senhor estava dizendo para a nação de Israel, olha, eu vou vos ser como um orvalho. Vocês não vão morrer no deserto. O deserto não é lugar para que fiquemos. O deserto não é lugar para que construamos casa. O deserto não é lugar para que fixemos residência. O deserto é um lugar onde passamos para aprender, onde passamos para crescer, onde passamos para amadurecimento da nossa fé. E ele diz, olha, vocês não vão morrer porque eu vou mandar o orvalho. O orvalho é suficiente. O orvalho no deserto, ele vem como um aconchego, ele vem como um abraço. Ele vem daquele que sabe que se ele não orvalhar o nosso espírito e a nossa alma, nós não vamos aguentar até o fim. O orvalho vem como aquele que conhece a nossa estrutura, como diz a sua palavra. A sua palavra diz que ele conhece a nossa estrutura, que nós somos, e sabe que nós somos feitos do pó. Ele sabe até onde a gente pode suportar. Então ele diz, olha, eu vou ser para Israel, eu vou ser para o meu povo como orvalho no deserto. Eu vou ser como orvalho. Eu vou orvalhar. Eu vou mantê-los vivos. E em condição de algum tempo, em algum momento frutificar. Você sabe o que é isso? Quando ele diz eu vou orvalhar, ele está dizendo para Israel, tem me sido difícil lidar com vocês. Tem me sido difícil fazê-los entender o propósito pelo qual eu vos tenho mantido aqui. Mas eu não vou desistir. Eu vou insistir e vou orvalhar tantos dias forem necessários. Eu não vou deixar, não vou virar as minhas costas, não vou abandonar. Eu vou insistir em mandar orvalho, porque eu sei que em algum momento vocês orvalhados, ainda vivos, haverão de entender que tudo quanto eu tenho para vós são pensamentos de bem e não de mal. São para vos dar um futuro e uma esperança. Você consegue entender que Deus poderia fazer tudo sozinho? Você consegue entender que Deus não precisaria de nós para anunciar a Ele, para falar do seu amor, para anunciar, para atrair outras pessoas para Ele, mas Ele na sua soberania entendeu fazer de nós mulheres que inspiram a sua graça. Mulheres que trabalham cheias da graça. Mulheres transformadas que não venham servi-lo como um peso, mas venham servi-lo como um privilégio da graça. Isso é maravilhoso. Oh, como precisamos de mulheres assim. Você entende? Ele diz, olha, eu serei como orvalho no deserto. E ele crescerá como lírio. É interessante que quando ele diz, olha, eu vou crescer como um lírio, e fala que ele vai orvalhar, as raízes do lírio, elas são muito fininhas, elas são muito sensíveis. Mas com aquele orvalho, é suficiente manter a sua flor aberta durante o tempo que lhe é comum ficar. E quando ele diz, vocês serão como o lírio, ele está se referindo à beleza do lírio e ao que ele simboliza pureza. Ele está dizendo, olha Israel, olha povo meu, mesmo no deserto, eu posso mantê-los com a essência intocada. Eu posso mantê-los puros. Eu posso mantê-los, sabe, livres. Eu posso mantê-los belos, mantê-las belas, como o lírio do campo. Como o lírio, sem tocar na sua essência. Porque uma mulher que inspira graça, ela precisa entender que as coisas que lhe acontecem, muitas vezes, ela não consegue impedir.
ela é atropelada por algum acontecimento, ela ouve palavras que ela não gostou, assim como ela também diz palavras que outras pessoas não gostam. Mas, mais importante do que qualquer outra coisa é o que eu vou fazer com o que me fizeram. E se eu tiver o entendimento que sou do Senhor, e é do Senhor o desejo de manter a minha essência, eu vou tomar nas minhas mãos o que me aconteceu e vou colocar diante dele e vou dizer: olha, a tua palavra diz que tu queres que o teu povo mantenha a beleza do lírio. Então eu sei que tu és poderoso para curar. Não permita que a minha essência seja tocada. Não permita que eu me transforme, sabe, que eu me torne uma mulher que perca a graça, sabe, que não enxergue, que perca a esperança, que perca de vida o que Jesus já fez por ela. Não me permita, mas me mantenha perto de ti, onde há cura e onde há restauração, e então eu poderei viver de acordo com o que tu queres, aquilo que tu mesmo me deste para fazer. Você entende? O deserto nos molda, o deserto nos ensina, o deserto nos prepara, mas ele não deve tocar na nossa essência, porque nós somos mais do que o deserto. O deserto é um momento, e nós temos uma vida para ser vivida aqui, e depois para ser vivida eternamente com Deus. O deserto é uma circunstância, nós somos imagem e semelhança de Deus. O deserto é um momento, nós somos uma história que o Senhor está escrevendo nessa terra e continuará a escrever no céu. Você entende? Ele diz: olha, você crescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Ou seja, ele faz referência ao lírio, àquilo que aparece, porque o que aparece é a essência. Não, irmã Viviane, não aparece a essência. Aparece. Não aparece a essência. Aparece. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a essência aparece. É a essência que eu transmito. É a essência que me faz falar. É a essência que toca ou não toca o coração das pessoas. É a essência que fala do quanto de graça há em mim. Você entende? E ele diz: olha, as raízes elas vão crescer como o cedro do Líbano. Vai aparecer o que é belo, vai aparecer o que é puro, a essência vai estar ali evidente. Mas as raízes não serão de lírio, as raízes serão de cedro, as raízes serão profundas, as raízes darão a estrutura que necessita. Você entende? Porque mulheres que inspiram, ou pessoas que inspiram a graça, mas mulheres que inspiram graça, são mulheres que permitem-se ter as suas raízes aprofundadas, sabe? Que não correm dos processos, que não ficam tentando se arrancar daquele momento que Deus permitiu que passasse para poder sair logo daquilo. Mas entendem que aquele que tem o controle de todas as coisas e faz tudo perfeito, permitiu aquele momento de deserto para que as raízes se aprofundem. E não canta só dizendo: ah, se eu não tivesse raiz. Não, vive como quem sabe que só está de pé porque tem raiz. Você entende? Você está me entendendo? Não há nada na vida de um ser humano, não há nada na vida de quem serve ao Senhor, não há nada que não possa ser usado por Ele, para a glória do nome dEle. Ele disse: olha, vocês vão ter a beleza do lírio, mas as raízes serão do cedro do Líbano. Porque mulher que inspira precisa ter estrutura. E isso não diz respeito a cargo. Isso não diz respeito só ao chamado, né? Esses dias alguém disse para mim: ah, mas você tem que ter mesmo estrutura. Eu falando sobre fundamentação. Você tem que ter mesmo fundamentação porque você ensina. Eu disse: preciso ter fundamentação primeiro para estar de pé diante do meu Deus, para honrá-lo com o testemunho da minha vida, para honrá-lo com a minha vida.
E esse chamado de honrar o Senhor é para todos nós, para todas nós. Você entende? Então, firmes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele pode ter 40 metros de altura, 14 metros de diâmetro. Imagina a estrutura das raízes para suportar, para manter de pé uma árvore com 14 metros de altura, com 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Sabe? Quanto mais profunda a nossa raiz, quanto mais você se permitir restaurar, ser restaurada pelo Senhor, quanto mais você se permitir ser curada por Ele, mais Ele vai poder aprofundar as suas raízes. E fundamento sólido garante o quanto Ele pode construir através da tua vida, o quanto Ele pode construir através de ti. Você entende? O quanto Ele pode compartilhar contigo. E Ele ainda diz: os seus galhos se estenderão e a sua beleza será como a da oliveira. Os seus galhos se estenderão. Sabe, se estenderão. Não vai ficar, sabe, só para cima ou só para baixo. Não vai ficar só para ti, vai se estender. Mulher que inspira graça, ela é ampla. Sabe, ela tem espaço embaixo da graça que está sobre ela para acolher outros. Ela representa aquela parábola que o Senhor falou, a mulher, o homem cheio da graça. Ela representa aquela parábola que o Senhor contou falando a respeito do seu reino. Ele disse: como é que eu vou falar sobre o meu reino? Como é que eu vou fazê-los entender? Então ele disse: olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, é a menor semente. Mas se ela for plantada, se ela for escondida na terra, se ela for guardada, ela vai crescer. E ela vai se tornar um grande arbusto, de maneira que todas as aves do céu podem vir se aninhar nela. A mulher que inspira graça, ela funciona assim. A graça que está sobre ela vaza dela, sabe? Vaza através dela. E os seus galhos se estendem de maneira, os seus ramos se estendem, de maneira que outras pessoas podem se abrigar, podem descansar, podem ter as suas forças renovadas, podem poder esperar, retomar o fôlego para seguir em frente. Há onde descansar. E como é bom quando a gente encontra alguém que é sombra no sentido de descanso. Alguém que a gente possa, sabe, tirar um tempinho para respirar, renovar as energias e seguir em frente. Ele disse: olha, os galhos, eles vão crescer, eles vão se estender, e a sua beleza será como a da oliveira. A oliveira é até hoje uma das maiores fontes de lucro, de subsistência no Oriente Médio. A oliveira fala das azeitonas, fala do azeite. É até hoje uma das maiores fontes de recurso no Oriente Médio. Ele estava dizendo: olha, não vai ser uma beleza qualquer, não vai ser uma beleza, sabe, passageira, mas vai ser uma beleza que terá valor, vai ser uma beleza, sabe, que terá uma relevância grande, uma importância grande. Assim como é importante para o povo do Oriente Médio aquele tanto de oliveira que traz recursos para eles, e se torna relevante ver todo aquele lugar cheio de oliveiras. Assim é a beleza daquela que inspira graça. Porque a graça é o que Jesus conquistou para nós. Nós estamos embaixo da dispensação da graça. A graça é o favor que nos atraiu a Ele. Mas essa mesma graça cura, essa mesma graça restaura. É a mesma graça que nos capacita, a mesma graça nos ajuda, a mesma graça nos forma, a mesma graça nos envia, a mesma graça nos mantém de pé embaixo da graça. Oh, como Deus é maravilhoso. Você entende? Vai ser uma beleza que tem relevância. Uma beleza que tem valor. Não é uma beleza só momentânea.
Não é uma beleza só de acordo com o que a mídia pede. Não é aquela beleza reconhecida pelas pessoas, só essa. Eu sei que essa é importante. Ó, como tá bonita, não tá, pastor? Sabe? Mas é uma beleza que ela vai além dessa beleza. É uma beleza que vai além do que a gente pode ver. É uma beleza que vai além do que se pode tocar. É uma beleza relevante, porque é uma beleza que inspira. É uma beleza que inspira a graça que te salvou. É a beleza que inspira a graça que te mantém de pé. É uma beleza que fala daquilo que você carrega. Assim serão os do Senhor. O mundo precisa disso. O mundo precisa disso. É isso que vai impactar. Era o que tinha em Jesus. Aí você vai dizer, bah, Viviane, não tem como comparar a gente com Jesus. E ele se fez homem. Ele é a nossa maior referência. Ele é a nossa maior inspiração de graça. Você entende? Por que as pessoas corriam? Por que as pessoas queriam estar onde ele estava? Porque o falar dele atraía. Porque o olhar dele abraçava. Porque as palavras dele traziam conforto. Porque as palavras dele traziam direção. Ah, como nós precisamos disso. E sabe qual é o bom? Sabe qual é a alegria de tudo isso, a beleza assim deste tempo? É que nós ainda estamos aqui. Jesus ainda não veio. Ele pode fazer muito em nós e através de nós ainda. Será como a oliveira, e o seu perfume como o do cedro do Líbano. Agora imagina você andando no deserto. Deserto para mim não tem cheiro de nada. Sabe, não tem cheiro de nada, porque não tem nada. E aí você está andando num lugar que não tem cheiro de nada. Num deserto, é ruim caminhar. Nos desertos da vida, né, nessa linguagem que a gente usa para falar sobre os períodos em que Deus está trabalhando na nossa vida, sobre os processos em que Ele trabalha na nossa vida, não é ruim, não é bom andar ali. A gente não enxerga direito, a gente não sabe direito o que Deus está fazendo. Às vezes a gente não sabe nada do que Deus está fazendo. Mas imagina você andando então nesse lugar que você não entende nada, não sabe nada, que você não sente cheiro de nada e de repente vem o cheiro do Líbano, do cedro do Líbano, que é um perfume doce. Não é um perfume que agride, é um perfume suave. Você entende? O Senhor está dizendo, olha, eu vou ser. Ele não estava dizendo, eu vou dar. Ele disse, eu vou ser. Ele vai ser. Ele é para nós como o perfume do Líbano no deserto. Você entende? Aquele momento que a gente não sente cheiro de nada e parece que não tem nada. É só areia e sol quente na cabeça. E aí ele vem, porque ele sempre vem. Ele sempre vem. E ele vem com seu perfume. Mas ele não vem só para dizer, Viviane, eu quero te perfumar. Ele vem para dizer, Viviane, eu te chamei para carregar o meu perfume. Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre o bom perfume de Cristo que deve haver em nós. Você entende? Você entende que é cura e é restauração? Você consegue ver aqui que todo esse falar do Senhor era para gerar na nação de Israel uma outra referência. Era para colocar neles referências eternas, referências do Deus que os chamou. E não para eles ficar lembrando do que viveram no deserto. Mas quando viesse a lembrança do cheiro de nada, eles entendessem, mas ele tem o perfume do cedro do Líbano. Quando viesse sobre eles o cansaço, eles entendessem, não, mas ele disse que os nossos galhos se estenderão. Quando viesse, sabe aquela coisa, mas eu não vou perdoar, eu não vou me dedicar, eu não vou ser fiel a ele, eles entendessem, mas ele me vê com a beleza do lírio.
é colocar neles uma outra referência. Mulheres que inspiram, a sua referência é o que Deus fez e está fazendo na sua vida. A sua referência é Jesus. Você entende? A sua referência é Jesus. Ele disse, olha, e os que habitam debaixo da sua sombra vão retornar. Sabe, vão retornar, vai haver um retorno, vai haver uma vontade de voltar. E tudo isso, ele diz respeito ao conhecimento. Isso não seria aplicado assim, vocês vão dormir de um jeito e vão acordar de outro. Não, vocês vão absorver a palavra. Vocês vão entender e vão querer conhecer esse Deus da palavra. E então vocês vão desfrutar isso que eu tenho para vocês. E aqueles que estão descansando, aqueles que estão embaixo da mesma cobertura que vocês, eles vão retornar, porque o que eu vou fazer na vida de vocês vai atraí-los a mim. Irmãs, às vezes a gente quer fazer no outro. A gente quer transformar o outro. A gente diz, Senhor, me dá uma estratégia para que ele mude, para que ela mude, para que ele passe a viver diferente, para que ela passe a viver diferente. E o Senhor não trabalha assim. O Senhor trabalha a partir de nós. Ele primeiro faz em nós, ele primeiro vai fazer em mim, e depois ele faz através de mim. E muitas vezes no silêncio, a gente não precisa falar, a gente não precisa ficar dizendo, olha, está vendo o que Deus fez em mim? Não, porque o perfume vai exalar, porque a beleza vai estar ali, a relevância vai estar ali. Então eu não preciso falar, ei, vocês estão vendo o que Deus fez em mim? Não, porque quem dá testemunho de nós é Ele mesmo. É Ele que declara que estamos com Ele. É Ele que diz, olha, esse cheiro que vocês estão sentindo é o cheiro da minha presença. Essa beleza que vocês estão vendo é a beleza da minha presença. Essa relevância que vocês observam é a relevância daquele que anda comigo. Você precisa entender que Deus te chamou para inspirar. Sabe por que a gente precisa entender? Porque, compreendendo ou não, pessoas nos observam. A gente está sendo observado o tempo todo. E o Senhor quer que através da tua vida outras pessoas cheguem ao conhecimento dessa graça. E ele diz que eles serão vivificados como grão. Eles vão retornar e vão ser vivificados como grão. Ele está se referindo ao fato do que o grão produz. E você sabe que o grão só produz se ele se permitir ser semeado, se ele morrer. Os seus discípulos disseram a Jesus, Jesus, fala com o Pai, fala com Ele, pede para Ele te livrar disso. Você não precisa morrer, você não precisa passar por isso. Pede ao Pai e Ele vai te livrar deste momento. E Jesus disse, olha, se eu pedir ao Pai, Ele vai enviar legiões de anjos para me defender. Mas por que eu vou pedir para que Ele faça isso? Se eu sei que foi para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. Irmãos, nós somos igreja. Nós viemos para que através de nós outros vivam, assim como nós estamos vivos através de outras pessoas, porque alguém orou por nós, alguém semeou na nossa vida, alguém investiu naquilo que Deus tem na nossa vida. Nós só estamos aqui porque alguém morreu no sentido de entregar o seu eu, morreu no sentido de não reivindicar para si, mas reivindicar para o reino, reivindicar para o próximo, reivindicar para aquele a quem o Senhor ainda quer chamar, quer levantar. Alguém fez isso por nós, é por isso que nós estamos aqui. Nós lemos na história, a história conta que muitos irmãos morreram, foram comidos por leões, foram ateados fogo, tanta coisa aconteceu. E é por conta dessa semente que caiu no chão que a igreja está de pé até hoje. Deus tem falado muito ao meu coração. E o Senhor tem me dito assim, olha, foi para esse tempo que eu te conduzi até aqui. E neste tempo, você precisa falar o que eu tenho te dado. A
A primeira coisa que o Senhor disse foi: guarda a Bíblia que caminha com você esses anos todos. Deixe todos os papeizinhos seus dentro dela. Busque uma Bíblia sem recurso, nova. Senta, leia como se você estivesse lendo pela primeira vez, porque eu preciso te revelar coisas novas. O que trouxe a minha igreja até aqui, serviu até aqui, fortaleceu até aqui, conduziu até aqui. Agora daqui até que eu venha, é necessário mais, é necessário o novo de Deus. Isso não diz respeito à modernidade, sabe? Eu tomo muito cuidado, eu respeito, eu sei que a igreja tem liderança, então eu respeito. Isso não diz respeito, sabe, à modernidade, entende, pastor? Isso diz respeito ao que Deus tem de novo para a tua vida, pastor. Ao que Deus tem de novo para a tua vida neste tempo. As revelações novas que Deus tem para ti nesse tempo. Que Deus tem para ti nesse tempo. A maneira como Deus quer te levantar neste tempo. Ih, maná. Duramandi assuye. Você entende? Era isso que ele queria fazer com a nação de Israel. A gente sabe que ele não conseguiu. Mas também a gente sabe que não foi porque ele não quis. A gente sabe que foi porque eles não se renderam. Mas também nós entendemos que Deus não desistiu deles. Chegará um momento em que o Senhor novamente se revelará a eles, junto com a igreja. Você entende? Deus tem algo. Sabe, Deus tem para você. Mas você precisa entender que nós não fomos chamados para viver o que queremos. Eu posso colocar diante de Deus os meus sonhos, os meus propósitos. Sabe, eu posso colocar diante de Deus: olha, Senhor, eu gostaria de viver isso, eu gostaria de fazer aquilo. Mas eu preciso entender que tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo será submetido à apreciação dele. E ele verá se está de acordo com o seu propósito. Se estiver de acordo com o seu propósito, ok. Se não estiver de acordo com o seu propósito, ele haverá de me fazer algo melhor do que o que eu penso. Porque o que ele pensa é muito mais alto. Os seus caminhos são mais elevados. Ele é soberano. Ele sabe o que verdadeiramente eu preciso viver. Eu não consigo enxergar o próximo minuto. Ele conhece toda a nossa jornada. Ele conhece toda a nossa história. Escuta, ele nos chamou para influenciarmos com a graça, para inspirarmos. Você entende? Com a graça que nos salvou, com a graça que nos dá alegria mesmo nas dificuldades. Com a graça que não se limita a eu ter para poder me alegrar, eu ter ou eu não ter. Essa graça que me mantém viva, me dá a alegria que eu necessito para dela tirar a força que eu preciso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você entende? Ele disse: olha, eles vão vivificar como o grão. Eles vão entender que o que eu tenho é melhor. Eles vão desejar frutificar. Quando Jesus disse para eles: foi para isso que eu vim. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E estamos todos nós aqui como fruto desse grão de trigo que morreu para que pudéssemos ser gerados nele. E Deus quer gerar vida através de nós. É ovelha que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. É ovelha que gera ovelha. Eu preciso permitir que Ele me cure, que Ele me restaure. Eu preciso explicar a história que eu vivo sem usá-la como justificativa. Eu preciso dizer: olha, eu estou aqui parada, comecei de um jeito, agora estou meio desanimada. Mas também, se você soubesse o que aconteceu, tá, isso explica, mas não justifica. Não justifica, porque nós estamos diante de um Deus que muda todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que ressignifica. Nós estamos diante de um Deus que cura. Nós estamos diante de um Deus que transforma, diante de um Deus que restaura.
E esse mundo precisa saber disso. Você entende? Ele disse, olha, eles vão ser vivificados como grão, eles crescerão como a videira, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Sabe, a sua fama vai ser como vinho, eles vão crescer como a videira cresce em ramos, cresce, e vão aumentando os parreirais, 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 e você vai num lugar onde há as videiras, você começa a ver, consegue ver o início e não consegue ver o fim, porque os parreirais vão, eles crescerão, sabe, como a videira, e eles terão a fama do vinho do Líbano. O vinho, um bom vinho, o vinho do Líbano, ele é conhecido pelas suas propriedades medicinais. Ele é conhecido pela sua pureza. Ele é conhecido pela maneira com que ele toca na saúde das pessoas. E então ele está dizendo, olha, eles vão ser para mim como quem leva vida, como quem cresce, e só vai parar de crescer quando eu os tirar daqui. Eles vão continuar levando vida. Cura e restauração. Eu não sei, eu não conheço você, mas eu já falei o que o Senhor colocou no meu coração. E essa é uma noite de cura e de restauração. A Bíblia diz que há algo que, se nós permitirmos que aconteça conosco, nós podemos, na carta aos Hebreus, nós podemos nos ver em algum momento desprovidos da graça. Sabe o que é estar desprovido da graça? A graça de Deus, a mão do Senhor está aqui, a graça está aqui. E eu saio debaixo dela. Eu me vejo desprovido da graça. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina. E a raiz de amargura não nasce como uma raiz de amargura. A raiz da amargura nasce com uma mágoa, com uma frustração, com uma coisa que pode ter sido, entre aspas, pequena, mas que nós insistimos em não resolver. E a gente vai guardando ali e vai nutrindo, porque a gente fica lembrando dela. Me fizeram. Me fizeram. Me disseram. Me disseram. E ela pode gerar uma raiz de amargura que vai contaminar outros e pode me levar a ficar sem ou sair debaixo da graça. Sabe? Nós queremos muito que Deus faça na nossa vida. Nós queremos muito que Deus nos dê. Senhor, me dá. Senhor, transforma. Senhor, cura. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. E o Senhor está insistindo em fazer em nós. Em nós. Esses dias eu estava orando, compartilhei com o meu pastor isso. E eu disse, Senhor, vem. Senhor, tu precisas vir. Senhor, a tua igreja está clamando para que tu venha. Senhor, a palavra diz lá em Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem, vem. Senhor, o Espírito já tem clamado há muito tempo, a tua noiva está dizendo, vem. E ele disse, não, Viviane, não. A minha noiva ainda quer que eu venha para não sofrer mais, e não para estar na minha presença, e não por vontade de viver eternamente comigo. Isso é muito sério. Eu disse, Deus, então, a começar por mim, restaura a fé genuína, restaura a alegria da salvação, restaura a vontade de estar contigo, restaura a beleza de poder vir para a tua casa, restaura a alegria de chegar nos átrios do Senhor, restaura a gratidão de saber que o Senhor tem nos preservado nesta nação,
Senhor, restaura a gratidão por aquilo que Tu tens nos dado, pelo lugar que Tu tens nos colocado, meu Deus. Não é em todos os lugares assim. Deus tem usado de uma misericórdia, de um amor incrível conosco. Nós sentamos, nós temos conforto para cultuar, tem ar-condicionado ligado, tem cortinas, eu achei lindas, cortinas lindas na janela, e tem a presença dEle conosco, e nós entramos e esquecemos que nós viemos aqui para cultuar. Cultuar é entregar. Eu vim aqui entregar, eu vim aqui servi-lo com o meu amor, eu vim aqui servi-lo com a minha adoração, eu vim aqui servi-lo com louvor, eu vim aqui servi-lo com a minha vida. Eu não vim aqui para buscar, eu não vim aqui para pedir, mas em servindo Ele dá, porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor precisa restaurar essa garra em nós, sabe, essa força em nós, restaurar essa realidade que este aqui não é, essa terra não é minha. Eu estou como peregrina nessa terra. Eu não sou só um CPF nessa nação. Eu sou um agente a serviço de Deus. Eu não tenho só um CPF aqui. Eu sou uma cidadã do céu, que Ele deu o privilégio de nascer no Brasil, de nascer em Joinville, em Santa Catarina, e de estar numa igreja onde a palavra dEle é ministrada. Então eu tenho o privilégio de ter estrutura. Eu vou buscar essa estrutura. Você entende, preciosa? Eu não sei onde é que está a tua ferida, mas o que tem que sair de ti é a graça. O que tem que fluir de ti é o amor. O que tem de fluir de ti é aquilo que Deus te entregou. É aquilo que Ele tem colocado dentro de ti. Não é outra coisa a não ser o que Ele já fez. E se tu estás ferida, Ele pode te curar. Se tu precisas de restauração, seja quem for, Ele pode restaurar. Porque tu foste chamada como um canal, chamado como um canal. Eu quero aplicar essa palavra para que você entenda e se inspire e se motive a permitir que Deus faça o que precisa ser feito na tua vida. Sabe, permitir que Deus aperfeiçoe aquilo que Ele já começou. Permitir que Deus gere em ti o que é necessário ser gerado. Ninguém pode se achar pronto antes do dono da obra assinar a obra e dizer concluí. E nós estamos vivendo um momento em que é assim que nós temos nos colocado diante dele, como se Ele já tivesse feito tudo na nossa vida. Você entende? Deixa Deus usar a tua vida a partir do que Ele está gerando dentro de você. Não fuja desses processos, porque a mudança aqui dentro é que vai fazer fluir o que este mundo está precisando. E nós estamos nessa terra por causa deste mundo. Se não tivesse mais ninguém para ouvir, o Senhor já poderia nos tirar daqui. O que nos prende aqui, o que mantém o Espírito Santo no nosso meio e dentro de nós, é o fato das pessoas, e terem muitas pessoas que ainda não conhecem, que ainda não entenderam, que ainda não se permitem ser moldadas. Você está me entendendo? Não é, eu fiquei olhando e disse, Senhor, quantas mulheres nos inspiram nessa palavra? Mas eu não posso ficar olhando aqui e dizer, poxa, mas jamais eu vou ser uma Ruth, jamais eu vou ser uma Ana, jamais eu vou ser isso, jamais eu vou ser aquilo. E eu não devo ser nenhuma delas mesmo. Eu devo honrar a história delas e me inspirar com a história delas. Eu nasci para ser a Viviane, mas a Viviane que Deus formar. A Viviane que Deus já tem escrito lá na eternidade, que Ele quer gerar dentro de mim, que Ele está gerando dentro de mim. Portanto, não fuja dos processos. Não fuja.
Nessa noite eu quero poder orar por você que está passando um processo. Eu quero pedir que o Senhor te dê graça e que você firme os pés no chão e diga: Senhor, eu vou ficar na tua presença até tu concluires tudo que precisa ser feito. Até tu concluires tudo que precisa ser feito. Em 2019, o Senhor iniciou um processo bem difícil na minha vida. Mas pensa num processo rico. Como eu tenho aprendido com o Senhor. E eu estava retornando do Mato Grosso. Eu tinha ido ministrar num seminário lá. E esse tempo que Deus tem me dado, desde 2018 para cá, é uma promessa de 20 anos. Chegará um momento em que você vai andar daqui para lá e de lá para cá. Você não vai adoecer porque eu vou cuidar de você. Não vai te faltar a palavra porque eu vou te dar. Mas entenda, eu posso te mover de um lado para outro nessa nação, por causa de uma pessoa. Então você tem que ter intimidade para poder ter discernimento. Para que você vá e volte tendo concluído o que eu te levei a fazer. E eu estava retornando do Mato Grosso, segurando a minha mala, minha malinha ali. E lá no aeroporto de Guarulhos, andando do terminal 1 para o terminal 2, falando com o Senhor. Eu tinha que esperar 5 horas. E falando para o Senhor da dificuldade daquele momento. Falando para o Senhor da dor que eu estava carregando. E falando para o Senhor que Ele me desse a ousadia do Espírito, para mim permanecer nele. Eu dizia: olha, eu já aprendi que não adianta correr das coisas que tu queres nos ensinar. A gente só vai prolongar o processo. Então me dê a ousadia do Espírito. Me ajuda. Eu quero estar bem atenta. E se tu me ver chorando e isso te incomodar, faz de conta que tu não me viu chorar. Mas não para o que tu começastes a fazer. Porque se tu estás me moendo assim, tem algo muito lindo ali na frente e eu quero viver. Eu quero frutificar. Eu quero passar, eu quero experimentar isso que tu tens. E eu fui falando e falando, porque é a maneira que eu tenho de me manter de pé. Eu prego para mim mesma, eu falo a palavra para mim mesma, eu conto as histórias da Bíblia para mim mesma. E eu fui falando. E de repente um homem me para e segura o meu braço. E um outro do lado segura a minha mala. E eles dizem: senhora, a senhora sabe quem nós somos? Eu olhei. Eu disse: pelo crachá, vocês são policiais da Polícia Federal. Sim. A senhora sabe por que nós estamos aqui? Eu quero te falar isso porque eu quero, assim, te estimular a viver, seja o momento que for, mas viva agarrada no Senhor. Deixa o Senhor gerar o que só Ele sabe que vai, alcançar outras vidas. Eu disse: são policiais da Polícia Federal. Vocês são da Polícia Federal? Sim, nós somos. Senhora, a segurança do aeroporto me chamou. Disse: olha, tem uma senhora andando de um lado para o outro aí. Ela levanta a mão, ela fala, ela chora. E eu andei do lado dela, mas faz muito tempo que ela está assim. E eu andei do lado dela, o segurança disse: mas ela age como se não tivesse ninguém ali. Ela não me viu. E então eles nos chamaram. E nós viemos aqui e precisamos lhe fazer uma pergunta, Senhor. Senhora, a senhora fez uso de alguma substância tóxica? Não fiz, filho, não fiz. A senhora não fez uso, senhora, de substância tóxica? Não fiz. Ok, mesmo assim a senhora pode nos acompanhar? Posso. Fui para a sala da PF. Colocaram a minha mala em cima da mesa e disseram: nós vamos abrir a sua mala, senhora, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, nós vamos lhe dar a oportunidade de a senhora ser sincera conosco. A senhora fez uso de substância tóxica? Não, filho, não fiz. Não fiz. E quando eles botaram a mão no zíper para abrir a minha mala, entrou uma outra moça, também da PF. E ela disse: o que aconteceu? E daí eles explicaram tudo, tal, e eu estou ali esperando.
Ela deu a volta na mesa, foi até onde eu estava, estendeu a mão e disse: como é que é seu nome? Eu disse: meu nome é Viviane. Senhora Viviane, enquanto a senhora andava de um lado para o outro falando, a senhora conversava com o amigo Espírito Santo? Eu disse: sim, eu conversava com o amigo Espírito Santo. Daí ele falou: então é por isso, porque assim, ó, é estranho, porque tinha hora que a gente entendia o que a senhora falava, mas tinha hora que a senhora falava o idioma que a gente não estudou. Então esse amigo, ele é de um outro país, é esse idioma que a senhora falava. Eu disse: a nação é outra, mas ele está aqui. E aí ela explicou, ela disse: vocês estão vendo, é isso que eu falo para vocês. Eu também converso com o amigo Espírito Santo. Mas eles não entendem, não adianta, eu falo. Eles dizem que eu não estou bem da minha mente. O que eu quero te dizer é o seguinte: você acha que isso é só para você. E Deus quer, através disso, fazer fluir de você o que vai alcançar outros. Mas a gente é tão, sabe... Me permita a expressão, a gente é tão egoísta, que a gente ousa dizer: quando eu estiver sarada eu vou. Sabe, se o Senhor fizer isso, então eu faço. Se o Senhor deixar desse jeito, então eu vou. Eu não mereço passar por isso, a gente diz. Não, isso não poderia estar acontecendo comigo. Eu disse: Senhor, eu não mereço passar por isso. Ele disse: ué, e o que você é diferente das outras pessoas, Viviane? Há tantas mulheres que sofrem, Viviane, e elas nem me conhecem. Você tem a mim, mas mais importante para você está sendo o que você está passando do que a minha presença com você. Você está entendendo? Deus quer fazer de você uma mulher que inspira graça. Mas você tem que levantar a cabeça e enxergar mais do que você está vendo. Nós somos filhas de Deus, mas não somos as únicas. Há muita gente que o Senhor quer alcançar através daquilo que Ele já fez na nossa vida. E eles disseram: ok, a senhora nos desculpa, então nós não entendemos, nós não conhecíamos, tal. Botaram a minha mala no chão e eu disse: eu posso ir? Ele disse: espera só um pouquinho, senhora, porque Jesus ministrou no meu coração assim: faça de conta que você vai sair. E eu estou concluindo porque eu quero orar por você. E quando o Senhor disse: faça de conta que você vai sair, eu entendi o que o Senhor queria fazer. Eu disse: eu posso ir? Pode, senhora. Então eu peguei a minha mala, eu disse: então eu posso ir mesmo. Quando eu fiz assim, o Márcio disse: só um pouco, senhora, ainda não. E olhou para a colega e disse: eu dobro os joelhos? Ela disse: se você entender que sim. E ele dobrou os joelhos. E ele olhou para mim e ele disse: senhora, peça para o seu amigo ser meu amigo também. Diga para ele que eu quero ter um amigo. Diga para ele que eu também quero ter com quem conversar. Diga para ele que eu quero conhecer esse amigo. Você entende? Você entende o que Deus quer realizar através de você? Então eu me lembrei de como o Senhor fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Primeiro o Senhor entrou no caminho deles. Eles estavam andando, indo para uma aldeia de Emaús, e o Senhor entrou, estava indo para uma aldeia, e o Senhor entrou. Eles não esperavam, Ele entrou. Ele não pediu licença, Ele entrou no caminho deles. Mas chegou um momento, depois de Ele ter esclarecido a palavra para eles, depois de eles terem entendido a palavra, e já estarem com o coração ardendo, depois nós entendemos isso. Eles chegam no local, e o Senhor também faz de conta que vai sair. E quando eles percebem que o Senhor vai, eles dizem: fica conosco. Escuta. Durante muitas vezes o Senhor entrou na história da nossa vida. Desde a primeira vez até aqui. Mas chega um momento em que, se você não disser fica, eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero continuar assim.
Eu não quero passar por mais um congresso só. Eu não quero ser só um CPF. Eu quero ter alegria na minha vida da tua presença. Eu não quero viver alegrias circunstanciais só. Se algo acontece, eu estou feliz. Se algo não acontece, eu não estou, não. Eu quero ter a alegria da tua presença. Eu quero ter a vida que há em ti. Eu não quero só celebrar a vida biológica de ano em ano. Eu quero celebrar a vida de Deus que está dentro de mim. Então, se você diz, fica, Senhor, comigo. Fica e me cura, fica e me restaura. Durante toda a caminhada ele foi curando aquelas pessoas, porque o que Israel esperava a gente pode viver e vive em Jesus. Ele foi curando, ele foi ministrando a palavra, ele foi curando. Mas quando ele restaura, a Bíblia diz que imediatamente o lugar de onde eles tinham deixado, que era o lugar da promessa, que era o lugar da presença, que era o lugar onde o Senhor havia dito para eles ficar, e imediatamente eles retornam, porque as forças são restauradas, porque a motivação é restaurada, porque a consciência de estar com Deus é melhor do que qualquer outra coisa, é restaurada, porque a vontade de servi-lo é restaurada, e porque nada haverá de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e essa verdade também é restaurada. Por favor, vamos nos colocar em pés. Eu creio que você entendeu. Essa é uma noite de cura. É uma noite de restauração. Aquelas que já foram curadas precisam ser restauradas, né? Eu estou num processo de restauração. O Senhor já curou minhas feridas, glória a Deus por isso. E agora Ele tem restaurado. Porque cada processo é um processo. E eu quero orar por você. Eu não sei como você tem caminhado. Eu não estou te falando de salvação. Porque o Senhor diz aqui para Israel que iria restaurá-los, que iria curá-los da sua infidelidade. Mas eu estou te falando sobre qualidade de vida. Eu estou te falando sobre você entender o para que você está aqui, o para que você nasceu. Você continuar, você permitir que o Senhor use a tua vida. Você se despertar. Você deixar de ficar procrastinando, sabe, jogando para frente. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois eu vejo. Mas você se posicionar diante do reino do Senhor. Porque se é do jeito que realmente nós cantamos aqui, que nós cremos que Ele está vindo e que nós queremos estar com Ele, então o momento é agora, não é amanhã. Porque a qualquer momento Ele pode chegar. Não dá mais para procrastinar. Não dá mais para dizer ano que vem eu faço. Não dá mais para dizer, olha, daí vai ser diferente em algum momento. O momento é agora, é esse momento que nós temos. O que eu tenho é o agora. E se você quer, sabe, se você permite, se você entendeu, por favor, deixe, queira que o Senhor te orvalhe todo dia. Você não precisa morrer no deserto. Você não precisa morar neste deserto. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Eu percebo, é como se eu percebesse Deus soprando brasa que está quase se apagando, sabe? Para fazer novamente encandecer, acender. Deus tem algo novo. Você permite que eu ore por você? Você permite que eu ore pela sua vida? Você quer colocar o seu coração diante do Senhor, dar a Ele o nome do que você está sentindo, sabe? Dar a Ele o nome, dizer, olha Senhor, eu não quero só ler histórias de mulheres que inspiram, eu quero ser uma mulher que inspira. E você só não será se você não quiser. Você só não será se você não desejar ser. Agora, se você quiser, se você desejar ser, você vai entender que Deus sempre quis. Deus sempre quis que da tua vida fluísse o que cura, fluísse
o que restaura, fluísse o que honra e glorifica o nome dele.